Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje, 6 de março de 2022. Que tal? Meu nome é Maria do Carmo, mas vocês podem me chamar de Carminha. E hoje, antes de começar, clica lá no canal, assina o canal, clica no sininho para toda vez que a gente postar vídeos novos, vocês fiquem sabendo e para que essa palavra possa ir para mais pessoas. Já, muito obrigada de antemão, né? Então, o que a gente vai ver hoje? É sobre não ser abalado. Uai, é possível não ser abalado nos dias de hoje? Com tantas mudanças, com tantas coisas. A gente está em 2 anos de pandemia, agora tem guerra. Oh, então, vamos revelar um segredo do Espírito Santo. Como que é possível não ser abalado diante de tantas mudanças? Veja o vídeo até o fim e você verá como não ser abalado, como ser como o monte de Sião. E aí, esse segredo está na palavra de Deus, é sobre você não ser abalado. Imagina você ser protegido, guardado, cuidado por Deus, que está sempre ao seu redor. E você sempre conseguir uma saída para seus problemas. Preste muita atenção e verá que não é muito difícil aplicar esse segredo. E aí, vamos começar. Você já ouviu falar no Monte Sião? Eu falei a primeira palavra, né? É não ser abalado como Monte Sião. O que será então esse Monte Sião? Então, o Monte Sião é um lugar na terra. O que a Bíblia fala dele? É, então, vamos lá ver o que está escrito no Salmo 48:2. O Salmo diz assim: Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Bom, então este Monte Sião é a cidade do grande rei. E agora precisamos saber qual é a cidade do grande rei, para que podemos localizar esse monte, o Monte Sião. Então veja o que a Bíblia explica, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Olha só em Mateus 5:35, lá está escrito: nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então, já sabemos que o Monte Sião é um lugar, é um monte que fica na cidade do grande rei, e essa cidade do grande rei é Jerusalém. E onde fica Jerusalém? De novo, a Bíblia explicando a Bíblia. Olha o que está escrito em Ezequiel 5:5. Diz assim: O Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Então, o que a gente viu até aqui? Sabemos que Jerusalém é a cidade do grande rei, que Jerusalém está no meio das nações, ou seja, é o centro do mundo, e que nela está o Monte Sião. Dessa maneira, o Monte Sião é o centro da terra. Então, vamos lá voltar ao começo. Qual é o segredo de não sermos abalados? Qual o segredo de você ser protegido, guardado, cuidado por um Deus que está sempre ao seu redor e você sempre conseguir uma saída para seus problemas? Vamos encontrar a resposta na própria Bíblia. De novo, vamos ao Salmo lá, o Salmo 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, vamos lá imaginar o que acontece com esse monte. Imagina o Monte Sião. O que se passa nesse monte, esse monte alto? Ele está recebendo todas as ações da natureza. Imagina a chuva de noite, né? Quando chove, está lá o vento, os relâmpagos, terremoto, sol escaldante, está tudo acontecendo.
Na verdade, a gente não está falando aqui da frequência, né? Porque Israel é uma terra que tem a maior parte do seu território é deserto, então a chuva não vai ser tão frequente, mas tem chuva. É, então, tudo isso está agindo sobre o monte. E o que acontece? O Salmo falou, né? Vamos ler de novo, o Salmo 48:2, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, olha só, o Senhor está em volta do seu povo. E desde agora para sempre. Ele não está em volta só um pouquinho, 5 minutos. Não, é para sempre. É agora e sempre. E qual é o segredo, então? É confiar no Senhor. Porque, olha só, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então vamos lá. O que é confiar? Confiar é entregar a alguém a responsabilidade de um trabalho, de uma missão, é incumbir alguém, é entregar alguma coisa aos cuidados de alguém em quem se confia. E aí a gente vai pensar, uai, mas quem é esse Deus, quem é esse Senhor para eu confiar? Então, para confiar é necessário conhecer. Se alguém desconhecido chegar para você e pedir uma coisa importante para você, você não vai dar. Imagina se você, né, passasse alguém na rua e pedisse, me dá a chave da sua casa. Você não vai entregar. Por quê? Claro que não vai, né? Por quê? Porque você não confia nesse desconhecido. Você tem que confiar você tem que conhecer para confiar. Então, o segredo de não ser abalado é confiar no Senhor. Porque uma vez que você o conhece, você vai confiar nele. E esse Senhor, quem que é? A palavra já disse, é Jesus, né? Hoje a gente não vai se debruçar assim na palavra que vai comprovar que é Jesus, porque Isaías fala, né? O menino nasceu. E aí ele vai construindo, né? E a gente vai buscando e vê que esse menino, o nome dele foi Jesus, está lá registrado em Lucas. Então, nós hoje aqui vamos, né, considerar que esse Senhor é Jesus. Então, existem várias maneiras de conhecer a Jesus. Através da palavra, do estudo, da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão, da meditação, da oração em línguas. São várias formas da gente conhecer o Senhor. Então, assim confiando, o que eu posso fazer com essa confiança? Eu posso dizer, a gente não viu que sobre o Monte Sião pode passar chuva, pode passar vento, pode passar relâmpago, terremoto, sol escaldante e ele não se abala. Então, assim como esse monte não se abala, eu não serei abalado. Por quê? Porque eu posso dizer que esse monte sou eu. Por quê? Porque eu creio e confio no Senhor. Ele está à minha volta para me proteger, para me guardar, para me cuidar. Então, essa confiança me faz poder dizer, esse monte sou eu. Então, quando vier a chuva, o vento, os relâmpagos, o terremoto, o sol escaldante, né? Simbolizado pelos problemas que a gente passa, pelas mudanças, pelas situações novas que estamos vivendo, eu não serei abalado, porque eu estarei preparado. Por quê? Porque eu confiarei que esse Jesus é digno de confiança. Ele já provou com seus milagres, com sua história na terra, com sua morte no nosso lugar, com sua ressurreição, e depois ele ficou 40 dias aqui na terra, ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo conosco. Então, ele é confiável. Então, eu sei que ele vai estar à minha volta, me protegendo, guardando e cuidando. Então, a nossa parte é essa, é confiar. E para confiar, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que dedicar, né, a conhecer. Então, vamos ver alguns exemplos de pessoas que confiaram e não se abalaram. Pessoas a quem Deus protegeu,
cuidou, guardou. Olha, a primeira pessoa que que me veio à mente aqui é o José. Vocês lembram? É uma história muito conhecida, mas ele era um jovem, né? Era o filho de Jacó. Ele só tinha um irmão de pai e mãe, que era o Jacó e Benjamim, ó, e era o José e Benjamim. E o José era um sonhador. E ele tinha muitos sonhos e ele contava os sonhos que ele tinha. E os irmãos ficaram com inveja. Então José sempre ia lá atrás dos irmãos para dar notícia ao pai que estava acontecendo. E às vezes os irmãos estavam aprontando e, e aí José dava conta, né, do que estava acontecendo e eles cada vez mais ficavam com raiva de José. Até que eles falassem, vamos pôr esse cara no poço aí. E aí passou uma caravana de midianitas e levou José. Até que o irmão mais velho, o Rubem, falou assim, não, eu vou lá tirar desse poço. Mas quando ele chegou lá no poço, porque eles queriam matá-lo, aí eles falaram, não mata não, joga ele no poço. E o Rubem falou isso pensando que depois ia lá tirar. Mas quando ele foi tirar, ele já não estava lá. Então essa caravana de midianitas já tinha passado e foi negociar, né, José e vendeu ele para a casa de Potifar. E lá na casa, imagina, ele poderia ter reclamado o tempo todo. Ai, que injustiça, eu não podia estar aqui, eu não mereço estar nesse lugar, eu sou escravo injustamente. Mas ele não tomou essa atitude, a atitude foi de confiar em Deus. Então ele foi fazendo o melhor que podia. E aí, como ele estava cuidando bem, ele era um escravo, mas ele estava cuidando, né? Ele se despontou como escravo. E aí o Potifar pôs os olhos nele e falou, esse cara aqui está muito bom, eu vou promover ele. E colocou ele como o senhor da casa dele. Só a mulher dele e o próprio Potifar estavam acima de José, o resto, todo mundo estava debaixo de José. Então ele acabou mandando em tudo lá na casa de Potifar. E depois que aconteceu uma nova injustiça, ele foi preso. Preso porque a mulher achou ele lindo e maravilhoso, quis ficar com ele. Ele não quis, porque ele falou, o meu senhor só me proibiu você e eu vou ficar com você? Não vou, não. Então ele foi acusado pela mulher, né, que ela se sentiu vamos dizer, rejeitada, e aí ela acusou, dizendo que ele que tinha procurado ela. E aí ele acabou sendo preso. E, de novo, injustamente, de novo, né, ele não tinha nenhuma razão de estar ali. E ele podia continuar reclamando, eu não mereço estar aqui, ó céus, ó dor, ó vida, né? Mas ele continua fazendo o melhor que ele pôde. Ele ficou criando conexões, ele ficou conversando com as pessoas, tanto que ele observou quando chegou o padeiro e o copeiro lá, que o semblante deles estava triste, porque eles eram homens que estavam na presença de Faraó, e Faraó levantou um dia de mau humor e falou, não quero esses caras mais na minha presença. E eles foram presos, e José puxou conversa com eles, falou, por que seu semblante está triste? E aí eles contaram que cada um teve um sonho, e aí José interpretou o sonho deles e falou, quando você voltar para Faraó, você lembra de mim, não esquece de mim não. Mas o cara esqueceu. E aí ele ficou, meu Deus, ó céus, ó dor. Não, ele continuou fazendo lá as conexões, até que um dia o Faraó teve um sonho e o copeiro se lembrou, né? E aí, como diz o outro, soprou o nome de José ao ouvido do Faraó. E José foi chamado à presença do Faraó. E aí todos sabem que ele se tornou o segundo no grande império egípcio, né? Que era o maior império que existia na época. Então, ele saiu, né, de escravo da prisão para se tornar o segundo no reino de Faraó. Então, em toda essa situação, ele não se abalou.
Deus cuidou dele, protegeu, guardou, e ele se tornou como o monte de Sião, que não se abalou. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele conhecia Deus, ele buscava Deus. Então, é um exemplo de como que a pessoa em situação adversa pode escolher, assim, com a ajuda do Senhor Jesus, com o Espírito Santo, porque sozinho há de ser muito difícil, não dá. Mas com Jesus ao seu lado, te protegendo, guardando, cuidando, você consegue sair dessas situações de injustiça, né, de adversa. Então, foi isso que aconteceu com José. E agora eu vou lembrar de mais um outro caso, que é o caso de Daniel. Daniel, junto com os amigos, eram sábios em Israel. Ocorre que Israel foi invadida e derrotada por Nabucodonosor. E aí ele foi levado cativo. Então, mas ele foi logo reconhecido como sábio e ficou lá na corte de Nabucodonosor. E aí ele foi crescendo em sabedoria, tudo que ele fazia. Ele era escravo. O país dele tinha sido derrotado, ele tinha sido, vamos dizer, ele foi refugiado, ele saiu de sua terra, né? E escravo, longe da sua terra e tendo que fazer tudo que o rei mandasse. E ele, como escravo, ele continuou agindo de um modo honrado, digno, e foi crescendo, né, em influência diante do rei, até que o rei ficou prestando atenção. Esse cara aqui está mais sábio que todos os outros. E então, aí os outros, né, os ministros lá, ficaram morrendo de inveja dele e o acusaram. Tentaram acusar de toda forma nas leis, né, dos babilônicos, mas não conseguiram. Aí os caras pensaram, vai ter que ser na lei deles. Então eles inventaram fizeram o rei assinar uma ordem que todo mundo devia adorar o rei, mas Daniel adorava a Deus, ele não quis, né, seguir isso. Então ele foi acusado injustamente, né, de servir a outro Deus e não aquele que eles estavam decretado naquele momento, e julgaram ele na cova dos leões. E aí? Ele podia ter desesperado, ele podia ter falado, socorro, socorro, eu faço qualquer coisa, agora eu te adoro e tal, mas ele confiou em Deus. E aí o que aconteceu? Os leões que estavam morrendo de fome não comeram ele. Então ele foi elevado, né, a sábio conselheiro direto do rei, e não só do Nabucodonosor, ele passou por vários reinados, até Ciro, né? Então, em toda essa situação, ele não se abalou. Deus cuidou dele, protegeu, guardou. Ele se tornou como o Monte Sião, que não se abala. Mas o que ele fazia? Se você ler lá o livro de Daniel, ele orava de manhã, de tarde e de noite. Ele estava sempre buscando o Senhor, buscando a palavra, buscando comunhão. Então, ele seguia. Para confiar, você tem que conhecer. Então, a gente sabe já qual que é o segredo. O segredo de não ser abalado é confiar em Deus. E o segredo de confiar em Deus, como é que você confia? É conhecendo, é buscando, é se dedicando, dando tempo para ler a palavra, para conhecer o que Deus está nos ensinando, para orar, para ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, porque o Senhor se revela na igreja, porque está escrito, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta no corpo da igreja. Um tem salmo, doutrina, cada um, Deus revela uma parte, né, da sua, do seu conhecimento, né? É uma revelação que ele não dá só para uma pessoa. Então a gente precisa um do outro para compreender melhor, para conhecer melhor a Deus. Então, assim, como diz, não tem fórmula mágica de você não ser abalado, mas funciona. E a confiança, ela vai aumentando. Você não vai no primeiro dia que você aceitou Jesus, que você vai ler a palavra, você já vai ter a confiança total. Não, ela vai sendo produzida, ela vai ali se fortalecendo, essa confiança, à medida que você o conhece e que você vê provas na sua própria vida de que Deus está agindo.
Então, vamos a mais um exemplo de pessoas que confiaram no Senhor e não se abalaram diante da situação adversa. Eu separei aqui o caso daquele paralítico no tanque de Betesda. O que era a história? Eu acho interessante porque Deus nunca deixou de operar na terra. Mesmo antes de Jesus, Deus se manifestava. Então, aqui tinha um tanque que descia um anjo de tempos em tempos e movimentava essas águas, e quem primeiro entrasse lá ficava curado. Só que esse cara estava um tempão, toda vez que ele ia, alguém passava na frente dele. Então, na verdade, 38 anos ele estava tentando ser curado. Mas ele podia ter desistido, né? Mas ele não desistiu, ele ficou esperando o movimento das águas lá no tanque de Betesda. Isso está sendo relatado no Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 15. Então, ele não desistiu de ser curado, até que ele teve o encontro com Jesus, que o curou. Mas como que Jesus fez, gente? Foi um jeito maravilhoso. Ele estava lá, ele podia também estar acostumado, né? Já a gente se habitua a tudo, né? Às vezes ele não conseguiu outra casa e ali ele morava. Mas Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Então sempre há uma ação da gente para juntar com o poder de Deus e operar. Quase sempre, né? Porque tem casos também que Deus opera diretamente, mas quase sempre ele gosta de se juntar com o homem. Há muitas situações, por exemplo, quando foi ressuscitar Lázaro, que era, né, um milagre extraordinário, ele não falou abracadabra para a pedra se mover, ele falou, movam a pedra. Ele podia fazer, pois ele estava ressuscitando uma pessoa, o que era movimentar a pedra? Mas Jesus gosta de cooperar com o homem, de pedir o homem para fazer uma parte, ele faz a outra. E assim ele perguntou para este paralítico que estava lá há 38 anos. E ele podia ter desesperado, né? Mas ele confiou em Deus, confiou na cura e foi curado. E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E a Bíblia não fala assim a resposta dele, eu quero. Mas ele deve ter assentido, talvez, né, com a expressão e tudo mais. Porque Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Ele confiou e obedeceu, porque ele podia falar, se o anjo, eu não consigo entrar na água, eu sei que esse anjo cura, porque eu já vi muita gente sair da água curada, agora chega esse cara aqui e fala que é para eu levantar. Ele podia não ter confiado, podia não ter obedecido, mas ele obedeceu. E aí o que aconteceu? Ele foi curado e ele saiu daquela situação, tomou o seu leito e andou e foi curado. Então ele se tornou como um monte de Sião que não se abala. Aí, de novo, esses 3 casos nos mostra que o conhecimento, a confiança é a chave para não ser abalado. Então, eu disse que não é difícil aplicar esse segredo. Então, vamos conhecer esse Jesus e, com certeza, você vai confiar nele. E, com essa confiança, você estará seguro. Por quê? Porque é o Senhor que habita o Monte Sião ordena a bênção e a vida para sempre. Olha o que está escrito no Salmo 133, 3. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, o nosso Deus é Deus de vida. Então, ele ordena a bênção e a vida para sempre. E é esse mesmo Jesus que a gente vai conhecer, que a gente vai confiar e que nele teremos vida. Então, é do Monte Sião que o Senhor reina hoje e sempre, e está pronto a te guardar, a te proteger, a cuidar, de forma que você sempre vai conseguir uma saída para os seus problemas. Então, vamos ver mais uma vez o que está escrito na Bíblia, em Hebreus 12, 22. Diz assim,
mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, aquilo que a gente viu, né, lá no Salmo que a gente começou, o 125, está falando Monte Sião, cidade do Deus vivo, que é a cidade do grande rei, a Jerusalém celestial. Então, todo aquele processo que nós vimos no começo, através de outros versículos, para descobrir que o Monte Sião está em Jerusalém, é o centro do mundo, e é a cidade do grande rei, aqui em Hebreus está praticamente tá tudo, né, num versículo só. Chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, que o nosso Deus é um Deus vivo, e esse Jesus está vivo porque morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso Jesus, a quem nós amamos, a quem a gente vai conhecendo e confiando, e você vai deixando de ser abalado pelas situações. E se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, você pode orar agora e pedir para Ele vir e fazer morada no seu coração, recriando o seu espírito, e será salvo, e Ele te guardará, protegerá, cuidará. Então, a sua parte é qual? Ele está pronto, porque Ele quer que todos sejam alcançados, mas Ele quer que você se entregue a Ele, porque Ele quer uma cooperação, Ele não nos fez como uma máquina, um robô, né? Onde Ele determina o que vai acontecer. Não, Ele quer que você busque-o, que você vá até Ele, que você queira este relacionamento, que você queira conhecê-lo. Então, você pode fazer essa oração. Você fala: Senhor, se tu existes, eu quero te conhecer, manifesta-te a mim. E com certeza Ele vai se manifestar a você. E você vai, então, buscar a palavra de Deus para conhecê-lo melhor, para confiar nele e não ser abalado. E agora, a você que já conhece a Jesus, que já se encontrou, né? Teve aquele encontro pessoal, aquele encontro no qual, a partir dali, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, e você quer se aprofundar na palavra de Deus, quer conhecer a Jesus para confiar cada vez mais e assim não ser abalado e ser como esse Monte Sião. Lembra que eu disse? Eu sou esse monte, né? Esse monte sou eu. Eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. Escreva para o meu e-mail, que é carminha47@gmail.com, e vamos combinar o dia e a hora de como, né, a gente pode viabilizar esse estudo. Desta maneira seria online, né? Mas a gente, né, pode de outras maneiras também. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma ótima semana e, em nome de Jesus, o Messias de Israel, guarde essa palavra, que este monte sou eu. Qual monte? O Monte Sião. É o monte, né, da cidade do grande rei, de Jerusalém. É o monte de onde Abraão ofereceu Isaac, e aí Deus pôde oferecer Jesus. Né? Foi algo que, na história, Abraão ofereceu algo caro, Deus ofereceu algo mais caro ainda, para que nós fôssemos salvos e para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Então está à nossa mão. E eu te convido a fazer essa oração e a buscar Jesus como Senhor e Salvador. Você que já busca se aprofundar, e fique com essa reflexão. Eu sou esse monte. Que monte? O Monte Sião, que não se abala. E que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor Deus está ao seu redor para te cuidar, para proteger, para guardar, e você não será abalado. Mas a sua parte é o quê? Confiar. E como confiar? Buscar, conhecer, confiar cada vez mais. Então, é um segredo, mas não é automático, você tem que se dedicar. Mas eu te convido a esta semana a refletir sobre isso, a se entregar a esse conhecer, a esse confiar, e você verá que Ele estará sempre ao seu lado
Então, todas essas mudanças, todas as dificuldades, você vai passar. Por quê? Porque Jesus está ao seu lado. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês que me ouvem. E voltem lá, se você ainda não assinou o canal, não curtiu, não compartilhou esse vídeo, compartilhe para que ele possa ser distribuído para mais pessoas e essa palavra de esperança possa chegar ao coração das pessoas, né, esse chamado a conhecer o Senhor, a confiar nele, possa alcançar outras vidas e outras vidas possam ser transformadas. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigada, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.